Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo depois de um aninho aí sem gravar. É isso mesmo, os vídeos que você viu nesse último ano são todos gravados antes, previamente, mas agora a gente está de volta gravando de novo com um cenário novo e para falar desse livro aqui, A Jornada do Escritor. É um livro que vai mostrar para você como funcionam as histórias, a estrutura que mais ou menos toda história de Hollywood, de tantos livros por aí, segue sem nem você saber. Muito bem, hoje nesse vídeo você vai ver exatamente como esse livro funciona e como ele pode te ajudar em sua profissão ou em sua jornada de curioso mesmo sobre literatura e cinema. Vem comigo! Olá pessoal, vamos lá para conhecer o que é que eu estava falando aqui na introdução. É nada menos do que um dos melhores livros que eu já li para falar sobre estrutura mítica e quais são as funções dramáticas, psicológicas de cada coisa em uma história, seja uma história de cinema, uma história de livro, um roteiro, enfim. Lendo esse livro aqui, A Jornada do Escritor, nós descobrimos que a maioria das histórias já escritas, na verdade, pelo menos a maioria daquelas que fez sucesso, segue de alguma forma essa estrutura. O autor é um cara chamado Christopher Vogler, que é um consultor de histórias para Hollywood. Você sabia que isso existia? Eu também não sabia não, descobri quando eu fui procurar saber quem esse cara era. Ele trabalhou em diferentes estúdios de Hollywood, como Warner Bros, por exemplo, Disney, Fox. Também trabalhou com roteiro, foi roteirista em diversas produções, assistiu a equipe de roteiro. Então é um cara que entende de histórias. E ele estudou um autor bastante antigo, tradicional, com essa questão de estrutura mítica, de como as histórias funcionam, chamado Joseph Campbell, que tem um livro chamado O Herói de Mil Faces. Campbell traz uma perspectiva, uma estrutura dentro da qual muitas histórias cabem e que tende a agradar as pessoas em geral. Christopher Vogler percebeu que essa estrutura estava presente, mais ou menos, com suas adaptações, é claro, em muitas histórias atuais, muitas histórias de livros e filmes e produções diversas ao longo da contemporaneidade, do século XX mesmo, depois do que havia feito Campbell. Pois então, com a experiência dele e com essa leitura de Campbell, Christopher Vogler nos trouxe esse livro aqui, A Jornada do Escritor, que é uma adaptação da jornada do herói, trazida por Campbell, e com muitos exemplos de como isso se aplica em várias histórias famosas, desde comédias românticas até filmes policiais e de suspense, por exemplo. Bom pessoal, primeiro a gente precisa entender que estrutura é essa, que caminho é esse que o herói tem que passar em uma história que faz tanto sucesso. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é o herói. O herói ele não é um super-herói necessariamente, ou um personagem eminentemente bom ou perfeito. O herói é simplesmente o protagonista da história, é aquele personagem que o autor, o roteirista, o produtor, enfim, as pessoas que fizeram aquela produção querem que você se identifique. É a história de quem está sendo contada e que quer gerar em você uma identificação para que você goste daquele livro, daquele filme. Então o herói é simplesmente o protagonista com os aprendizados que ele vai ter, os defeitos, as qualidades, e é quem vai tocar toda a ação para frente ao longo desse livro ou desse filme. Nesse caso aqui, a jornada do herói, a jornada pela qual o herói tem que passar nessa estrutura, ela se resume em alguns passos simples e que você vai começar a perceber que estão presentes em muitas coisas que você gosta por aí. Muitas franquias de filmes, muitos livros infanto-juvenis, muitas comédias românticas. Vamos lá! A história começa sempre, pessoal, no mundo comum, ou como diria Campbell, o mundo cotidiano. O herói sempre ele é apresentado no seu local habitual. Então ele ainda não entrou na aventura, a aventura não começou ainda para o herói. É o chamado mundo comum. Você vai entender como a vida dele funciona, onde ele vive, ou o que ele costuma fazer. É o herói sem a aventura. Depois vai acontecer o chamado à aventura. A história em si, o problema da história, o argumento, ele se apresenta a esse herói, dizendo, olha, você está aí no mundo comum, mas eu quero trazer você para uma história, quero trazer você para uma aventura, e depois vem a fase de recusa ou relutância do chamado. Quantos filmes você já viu em que o protagonista ele é colocado de frente a um problema, a uma situação que ele precisa entrar, que ele pode entrar e que vai gerar a história toda que vai acontecer depois,
mas o herói não quer participar. O herói não quer entrar, ele não quer sair do lugar comum dele. Então é muito natural essa estrutura. O mundo comum, o chamado à aventura, alguém chama o herói para entrar na história, mas ele recusa ou ele pelo menos está meio relutante, ele não quer aquilo naquele momento. Só que aí ele vai ser de alguma forma convencido ou até forçado a entrar na história e aí que nossa situação começa para valer. O herói ele passa pela fase do encontro com o mentor, que a gente vai explorar os arquétipos depois, a gente vai entender ainda nesse vídeo como cada arquétipo funciona dentro de uma história, mas o mentor é aquele personagem que vai orientar o herói, que vai ensiná-lo alguma coisa. E é normalmente nesse encontro com o mentor que o herói se sente convencido e interessado a fazer parte da história como ela se apresenta. Depois nós temos a travessia do primeiro limiar, ou seja, é uma pequena primeira provação que o herói tem que enfrentar. O herói ele tem alguma dificuldade, alguma questão que ele precisa entender, ou superar, ou derrotar algum inimigo, ou algum inimigo interno mesmo, algum trauma, alguma questão que ele tenha, para poder realmente fazer parte desse mundo chamado mundo especial, como o autor chama aqui. É o mundo da aventura, o mundo da história propriamente dito. Uma vez que ele atravessa o primeiro limiar, a nossa jornada entra no seu segundo ato, que é realmente o mundo especial, o mundo da aventura, é onde as coisas começam a acontecer. Para Vogler, essa fase é chamada de provas, aliados e inimigos, que Campbell chamava de o caminho de provas. Ou seja, o herói ele começa a enfrentar uma série de situações que não são o problema principal. Não é o grande clímax, não é aquilo que vai resolver a história, mas são situações que impõem ao herói dificuldades, consigo mesmo, com inimigos, com aprendizados que ele precisa ter, com viagens ou conhecendo pessoas, enfim, cada tipo de história vai oferecer dificuldades e desafios diferentes ao seu protagonista. E ele vai enfrentar tudo isso. São pequenos gatilhos dramáticos, digamos assim, onde a história vai ganhando corpo, vai crescendo, mas o herói ele está ali crescendo e superando pequenos desafios, ainda não chegou no seu grande desafio, no seu grande clímax. Esse clímax se aproxima na fase seguinte, é a aproximação da caverna secreta, como o autor aqui chama. O que ele chama de caverna secreta, na verdade, é o local ou a situação na qual vai se dar todo o clímax da história. Não precisa ser uma caverna de verdade, não precisa nem mesmo ser um filme de herói. Estamos falando aqui de uma situação onde o herói terá o grande clímax da história. E ele se aproxima através de uma construção dramática. O drama, o suspense pode ir crescendo, você pode sentir como espectador ou como leitor que algo vai acontecer, que o herói está chegando perto da sua conclusão, do seu grande momento de enfrentar o seu grande desafio. E aí que vem a fase da provação. A fase da provação é o clímax propriamente dito, é quando o herói da história épica enfrenta o grande vilão, é quando o herói topa com os seus demônios internos, é quando o herói resolve o que ele precisou resolver a história inteira, é a solução do problema. Claro que a solução nem sempre é favorável ao herói, mas normalmente é, como nós já sabemos aí de tantos filmes que nós já assistimos, na verdade. Pois muito bem, depois da provação vem a recompensa. O herói sempre sai dessa provação com algo de novo. Pode ser um elixir mágico, no caso de uma história épica, pode ser um amor correspondido em uma comédia romântica, ou pode ser simplesmente ter derrotado o vilão, se for um filme policial, por exemplo. Mas o herói, quando ele sai da provação, ele traz um aprendizado novo, ele traz algo de positivo, ele vai apresentar alguma coisa nova, ele já não é mais o mesmo. Essa é a fase da recompensa. E por fim, no terceiro e último ato, o herói vai retornar ao seu mundo comum. O caminho de volta, a fase que Campbell traz aqui, Campbell tanto quanto Christopher Vogler, pode ser um resgate do ambiente onde ele enfrentou seu grande desafio, ou pode ser simplesmente um outro personagem o chamando a retornar à sua vida comum, trazendo ele de volta para o seu ambiente. E nesse caminho de volta, ele vai passar pela ressurreição, um momento onde ele se dá conta do seu aprendizado, onde ele reaparece para o seu ambiente comum, onde ele vai talvez passar por um ritual de purificação, enfim, é a conclusão do seu retorno que se dá na última fase, o retorno com Elixir. É quando ele apresenta a outros personagens, a sua comunidade lá no mundo comum, ou a si mesmo, algo que ele lucrou na história toda, que ele realmente conseguiu.
ou o seu grande amor, ou o seu aprendizado, ou a derrota do vilão, ou simplesmente aquele recurso que a sua tribo precisava. Enfim, qualquer coisa a depender, repito sempre, do gênero da história. Mas ele traz algo de novo para o seu mundo comum. E assim esse arco se encerra. O herói sai do mundo comum e depois de toda a aventura ele retorna àquele mundo, porém ele já é outro, ele é diferente, ele traz algo de novo. Bom pessoal, esse livro não traz só essa estrutura. Claro, ele vai mostrar como essa estrutura funciona, como ela pode ser aplicada em Star Wars, em Harry Potter, em Um Tira da Pesada. Ele traz vários exemplos super interessantes de gêneros muito diferentes para mostrar como essa estrutura se adequa assim a essas produções. Mas muito mais que isso, esse livro ainda traz os arquétipos que você pode usar na história e que estão presentes, alguns até que não, mas que de um jeito ou de outro a maioria deles está presente em absolutamente todas as histórias. Vamos a eles. O primeiro arquétipo e o mais importante, obviamente, é o do próprio herói. O herói, ele é um personagem central, ele é o protagonista, ele é quem o produtor da história, o escritor, quer que você se identifique. Então o herói ele tem exatamente essa função, a função de gerar identificação, de fazer com que as pessoas torçam por ele e de conduzir a história. É ele que é o dono da ação, é ele que vai agir, é ele que vai mudar, que vai aprender, que vai evoluir ao longo da história. Então toda a história precisa do seu protagonista, precisa do seu herói. O segundo arquétipo, e ele é muito comum em diversos formatos que possa aparecer, é o arquétipo do mentor. O mentor é aquele personagem que de alguma forma ajuda o herói. Ele pode levar o herói, por exemplo, alguma ferramenta, alguma informação que ele precise para superar um desafio específico. O mentor também pode ser alguém que dá suporte psicológico ao herói, que dá apoio emocional, que dá aquele conselho maroto ali na hora de superar algum desafio. Enfim, o mentor é quem conduz o herói em situações de dificuldade ao longo de alguns momentos da história ou mesmo de toda a história. Podemos achar facilmente essa figura do mentor em muitas situações, principalmente em filmes épicos, por exemplo. O mentor tem algumas funções na história, como por exemplo a de ensinar o herói, de presentear com ferramentas que o ajudam nos seus desafios e também de motivar o herói. Muitas vezes ao longo dos desafios da história, quando o protagonista se vê acossado diante de um grande desafio ou pensa em desistir da sua jornada, o mentor está lá para motivá-lo e para dar um conselhozinho, vá por esse caminho, faça desse jeito. Então o mentor é um arquétipo fundamental na maioria das histórias. Também existe o arquétipo do guardião do limiar. Eu falei aqui na estrutura da história que existia a travessia do primeiro limiar, ou seja, aquele primeiro batente ali que o herói tem que superar para poder entrar na história, entrar no mundo especial, no mundo da sua aventura. Muitas vezes, não em todos os casos, mas muitas vezes o herói ele tem defronte de si um guardião, alguém que está ali para defender aquele primeiro limiar e que vai impedir ou dificultar a sua passagem. Pode ser alguém que o herói precise convencer, alguém que o herói precise contornar através da inteligência ou mesmo derrotar fisicamente, matar ou neutralizar de alguma forma esse guardião. O guardião não precisa ser necessariamente uma pessoa, o guardião pode ser um trauma que o herói tem que o impede de fazer algo que a história esteja requerindo dele, por exemplo. O guardião ele pode aparecer de diversas formas, personagens físicos, barreiras arquitetônicas, às vezes uma montanha ou simplesmente uma lembrança ruim, um trauma que o herói tenha. Existem várias formas, mas é alguma coisa que vai atrapalhar o primeiro passo do herói na sua jornada. Outro arquétipo também muito comum, principalmente na fase inicial da história, é o arauto. O arauto é um termo que nós conhecemos da língua portuguesa, que é aquele que traz a mensagem, alguém que vai falar, que vai divulgar uma mensagem. O arauto na estrutura mítica, na estrutura aqui da jornada do herói, é simplesmente alguém que vai trazer ao herói o chamado para essa aventura. É alguém que vai dizer, protagonista, é o seguinte, tem alguma coisa para você fazer aqui. Esse arauto pode ser uma carta, pode ser um outro personagem que chega propondo alguma coisa, pode ser simplesmente um evento que puxa o personagem para dentro da história. Então esse é o arquétipo do arauto que vai permitir que o herói tenha contato com esse mundo especial, com esse chamado à aventura. O arauto pode aparecer em outros momentos da história também, sob diferentes formas, trazendo alguma informação, chamando para alguma coisa que vai acontecer, que precisa ser vivida ao longo daquela história ali também.
Outra figura interessantíssima é o Camaleão. O Camaleão é um personagem que, como o nome já sugere, ele se mimetiza a certas situações. Ele parece que é bom, mas ele pode não ser tão bom assim. Ele parece que é aliado, pode ser inimigo. Ele parece que é bem-humorado, mas pode ser explosivo. Ele é um arquétipo muito importante porque tem a função de gerar dúvida em quem assiste ou em quem lê aquela história. Então faz parte um pouco da criação do suspense da história e de desenvolver dúvida na cabeça do leitor ou do espectador. O Camaleão pode ser um aliado do herói, que você tem dúvida de se é um aliado que ajuda mais ou atrapalha, ou que talvez seja até um inimigo disfarçado. O Camaleão pode ser um personagem secundário que aparece de forma dúbia, aquela coisa volúvel, sempre é alguém que você presta atenção e diz, poxa, eu não sei se esse personagem vai interferir positiva ou negativamente na história. Então o Camaleão é um coringa que é utilizado por roteiristas e escritores em todo o mundo para dar um tempero a mais na história e ajudar ou atrapalhar o herói de uma maneira muito particular e que nem sempre nós entendemos muito bem como funciona. Outro arquétipo muito importante e que aparece de várias maneiras diferentes é o Sombra. O arquétipo da sombra ou do Sombra é aquele lado que a gente não quer que apareça, não é verdade? O Sombra é quem está ali para colocar dúvidas sobre o herói e atrapalhar o andamento das coisas. O Sombra ele pode ser personificado em um antagonista, simplesmente um personagem que se opõe ao herói, pode ser o chefão, o vilão, ou alguém que, mesmo não sendo o principal inimigo, está ali atrapalhando o herói o tempo todo. Função de antagonista mesmo. Mas essa função pode ser desempenhada não só por personagens físicos, mas também por aspectos psicológicos do herói. O herói pode ter traumas, demônios internos, situações mal resolvidas no seu passado que o atormentam profundamente e atrapalham ele ao longo da sua caminhada e que ele também precisa superar. Então, quando falamos em sombra, muitas vezes não é um personagem sombra, mas é o lado sombra do próprio herói. Então o arquétipo da sombra ele pode aparecer de diversas formas, objetivas e subjetivas, e ele existe justamente para fazer um contraponto. É aquele aspecto que o herói preferiria não ter de lidar, talvez, em si ou nos outros, mas que ele precisa enfrentar e que a história não teria a mesma graça sem ele. Afinal, essa sombra é justamente a ideia de desafio a ser superado. É sempre o lado que nós não gostamos, que nós torcemos para que seja vencido de alguma maneira, mas sem a sombra a maioria das histórias simplesmente não existiria. Seja uma sombra física, seja uma sombra subjetiva, no passado, na história do herói, ou simplesmente em aspectos materiais. Ainda existem outros arquétipos que são explorados no livro de forma um pouco mais simples e outros que ele só menciona, porque são muitos arquétipos. Toda figura que tem uma função determinada na história pode corresponder a um determinado arquétipo. O arquétipo da mãe, por exemplo, que existe ali para ajudar o herói, fazer uma proteção, oferecer um acolhimento ao herói. O arquétipo do aliado, que é simplesmente um personagem secundário que auxilia o herói em sua caminhada. O arquétipo do pícaro, que é muito comum em histórias, comédias românticas, por exemplo, ou simplesmente filmes de comédia, porque o pícaro é um... Eu não vou simplificar e dizer palhaço. Na verdade, o pícaro é um personagem que fornece alívio cômico para a história. É sempre o personagem que, numa situação de suspense um pouco mais dramática, ele traz uma colocação mais leve, mais engraçada. Pode ser um personagem mais pastelão, a depender da proposta da obra, mas é aquele arquétipo que traz um alívio, um suspiro, normalmente cômico, para dar aquela equilibrada nos sentimentos de quem lê ou de quem assiste. Enfim, a quantidade de arquétipos é imensa, todos eles estão aí para o escritor lançar mão e muitos deles estão aqui muito bem explicados. Christopher Vogler, ele traz um livro muito interessante porque ele traz para cada um desses arquétipos a função dramática, a função psicológica e exemplos desses arquétipos, assim como de todas as fases da própria jornada do herói, em N histórias que você puder imaginar. Star Wars não tira da pesada, Harry Potter, comédias românticas, enfim, de todos os estilos você vai ver que isso aqui de uma forma ou de outra, meu amigo, minha amiga, vai aparecer. Então se você quer saber como as histórias funcionam de verdade,
Você quer saber qual é a receita para fazer sucesso lá em Hollywood? Bom, o cara entende disso. Tá tudo nesse livro aqui. Eu recomendo para você que gosta e principalmente para você que escreve, você que é roteirista, até mesmo você que é produtor ou você que é escritor, que você gosta de escrever romances, por exemplo, histórias mais longas, com início, meio e fim mais claros. Dá uma estudadinha nisso aqui, porque mesmo que você não siga exatamente como ele sugere ou como ele diz que funciona, você vai ter aprendizados muito importantes para a sua trajetória. É isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo para falar desse livrão aqui, quase obrigatório para quem quer trabalhar na área. A Jornada do Escritor, Christopher Vogler, recomendo muito a leitura e recomendo também que você dê like nesse vídeo, porque estou aqui trazendo conhecimento de graça para você, não custa R$1. Lembre-se sempre disso. Então dá o like, compartilhe com seu amigo produtor, escritor, aquele cara que está lá na faculdade de produção cultural, perdido, sem saber o que fazer. Aquele cara que quer escrever, a história está sem pé nem cabeça, isso vai ajudar muito. Recomende esse vídeo e esse livro para ele, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, dá aquela ajuda ao seu parceiro aqui que está trabalhando para você sem cobrar um centavo. Beleza, galera? Um forte abraço e até o próximo vídeo.